Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Meu nome é João, tenho 45 anos e sou casado com Ana, minha esposa de 42 anos. Meu problema gira em torno de Ana. Eu a peguei me traindo com meu melhor amigo, Diego. Ainda não tinha confrontado nem ela nem ele, pois descobri o caso por acidente. Agora, eu precisava descobrir a melhor maneira de lidar com a situação. Completaremos 25 anos de casamento no próximo mês, e nossos 2 filhos, um filho, Mateus, de 23 anos, e uma filha, Larissa, de 21, já estão vivendo por conta própria. Então eles terão um papel pequeno no que eu decidi fazer. Mateus acabou de se casar, e Larissa está noiva. Primeiro, deixe-me descrever minha esposa. Ela é muito bonita, tem 1,65 metros e pesa 63 quilos. Tem um corpo maduro, mas bem delineado, embora esteja começando a perder a forma, como muitas de suas amigas. Isso é especialmente notável com a esposa de Diego, Clara. Diego sempre teve um olhar vagante, mas nos últimos anos, à medida que Clara começou a ganhar peso, notei que ele se tornou mais propenso a desviar. Mesmo assim, nunca suspeitei que ele iria atrás de Ana. Embora eu devesse ter percebido que a aparência dela o atrairia, me perguntava por que ela teria correspondido. Como a maioria das mulheres que começam a receber atenção, quando desenvolvem traços mais femininos, ela enfrentou sua cota de toques inadequados, comentários indevidos e sugestões de encontros durante nosso casamento. No entanto, até onde sei, ela lidou com isso, sem ser infiel. Então, o que aconteceu para ela quebrar nossos votos matrimoniais? Será que ela não me respeitava mais? Estava apaixonada por Diego, queria o divórcio, Diego queria se divorciar de Clara? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Só ela poderia responder essas perguntas. Essas eram perguntas para eles, mas quais perguntas eu precisava responder? Eu amava a Ana, achava que sim. Como me sentiria se ela me deixasse? Ficaria devastado ou nem me importaria? Se continuássemos juntos, poderia voltar a confiar nela? Mas, a pergunta mais óbvia de todas: como eu me sentia? Estava com raiva? Ou apenas desapontado com a traição dela? Tudo era muito confuso. A maioria das histórias de esposas infiéis que li indicava que o marido sempre ficava devastado e bebia uma garrafa para esquecer. Não acho que isso me atraísse. 25 anos é cerca de 1/3 de uma vida, um investimento considerável, para abandonar sem alguma preocupação. Suponho que teria que confrontá-la e obter algumas dessas respostas que só ela poderia fornecer, para então decidir o melhor curso de ação. Eu estava em uma viagem de negócios de 4 dias e terminei. Um dia antes, estava voltando para casa em um voo noturno que me levaria a São José dos Campos, tarde da noite. Ana não gostava que eu viajasse. Com os filhos fora de casa, ela ficava sozinha. Pensei que ela apreciaria meu retorno antecipado. Então decidi surpreendê-la. E não avisei com antecedência. Talvez eu devesse ter avisado. Eu, chegar em casa às 22 horas na minha caminhonete, que deixei no aeroporto, não abri a porta da garagem, decidindo, em vez disso, assustá-la, já que ela provavelmente estaria na cama, dormindo ou lendo. Vi uma luz acesa na sala de estar e no nosso quarto. Ao me aproximar, entrei pela porta da frente com minha bagagem e a deixei no hall, pensando em lidar com ela pela manhã. Ao olhar para a sala, vi 2 taças de vinho vazias na mesa de centro. Parei na cozinha para pegar um copo d'água e subi as escadas até nosso quarto. Vi uma luz vindo da porta entreaberta do quarto e ouvi vozes. Pensei que ela estava assistindo a um filme, mas parecia a voz dela. Espiei pela esquina do quarto e vi meu melhor amigo Diego e minha esposa deitados na cama. Fiquei ali em silêncio, chocado com o que via. Eles estavam tão absortos em seu momento que não notaram que eu os observava da porta. Saindo do meu estupor, pensei em entrar correndo e confrontar-los com raiva. Mas a razão voltou, e em vez disso, desci as escadas e peguei minha nova câmera de vídeo digital. Configurando-a silenciosamente, fiquei no corredor escuro e comecei a gravar suas atividades no quarto levemente iluminado por cerca de 15 minutos. Quando estava satisfeito com o que tinha, levei a câmera para a sala de computadores e baixei o vídeo em um arquivo seguro. Depois gravei 2 discos e os escondi em lugares separados. Ao voltar para cima, ouvi ele perguntar: podemos fazer? I saw de novo. Quis te fazer amor por muito tempo, e não acho que consiga parar agora. Acho que não. Ele estará em casa amanhã. Quero que entenda que, para mim, não estávamos fazendo amor, apenas brincando. Só faço amor com João. Ele e eu planejamos jogar golfe no sábado de manhã. Se eu fingisse estar doente e arranjasse um substituto, você faria então? E Clara, ela ainda estará na casa da mãe dela. Talvez eu te avise. Fui buscar minha bagagem no hall e a levei para a garagem, escondendo-a atrás de alguns armários.
Depois, troquei de roupa pelas velhas roupas de pesca que guardava lá e saí pela porta lateral da garagem até minha caminhonete. Até meu barco de pesca ao lado da garagem e seguindo para o Lago Verde, a 3 quilômetros de distância. Dormi na caminhonete naquela noite na rampa de lançamento. Ao acordar com a primeira luz, lancei o barco e saí para pescar. Ainda estava atordoado com o que vi, mas ainda não tinha organizado meus sentimentos. À medida que o sol ganhava destaque no céu, puxei o barco para o trailer e parti do Lago Verde para casa. Após estacionar o barco e o trailer ao lado da garagem novamente, entrei na garagem pela porta lateral e fiquei surpreso ao ver o carro de Ana ainda lá. Normalmente, ela estaria no trabalho a essa hora. Troquei de roupa e fui para a cozinha. Ela estava sentada à mesa da cozinha, olhando para mim sem expressão. Parecia que tinha chorado. Entrei e me sentei à frente dela. Achei que algo estava errado quando vi o copo vazio na bancada da cozinha. Quando vi teu barco fora, soube por quê? Perguntei sem rodeios. De repente ela começou a soluçar. Não sei. Você me ama? Eu te amo. E quero que você seja feliz. Então, se você o ama, te dou o divórcio e te deixo ir. Mas não ficarei enquanto você tiver um caso com ele. Não, não, não. Eu não o amo. Foi só sexo. Eu te amo. Você quer o divórcio? Meu Deus, não de novo. Por que então? Estava ficando com raiva, uma fúria crescendo em mim pela primeira vez, começando a sentir alguma emoção sobre sua infidelidade. E isso me assustava. Não sei, queria algo, mas não sei o que poderia ser. Estou envelhecendo e não me sinto atraente. Você é muito atraente para mim. Isso não conta. Nossos votos matrimoniais não contam? Meu Deus, por favor. Me sinto tão mal por isso. Não quero te perder. Há quanto tempo isso está acontecendo? Foi a primeira vez. Juro. Como posso saber disso? Como posso confiar em você novamente? Nunca farei isso de novo. Foi só porque te peguei? Não. Já tinha decidido que era algo de uma única vez. Você não estava pensando em fazer de novo com ele hoje de manhã. Ouvi isso. E te ouvi implorando para ele fazer com você. Então de novo. Como posso confiar em você? Se ficarmos juntos, não vou passar o resto da minha vida sendo seu carcereiro. Fazer sexo fora do nosso casamento. Você quebrou nossos votos matrimoniais de abandonar todos os outros. E mostrou uma total falta de respeito por mim. Agora perdi meu respeito por você e minha confiança em você. Como superamos isso se ficarmos juntos? Não sei o que dizer. Posso dizer que você tem que confiar em mim. Que pode confiar em mim. Isso realmente soa loucura. Você está certo. Mostrei desrespeito ao fazer isso com ele. E por favor, não faça isso comigo. Estou tão confusada. Ela voltou a soluçar. E me contive de consolá-la. Minha raiva começou a diminuir. Decidi então que realmente me importava com ela e esperava que pudéssemos superar isso e ficar juntos. A questão era, eu a amava o suficiente para perdoá-la? Ela era a mãe dos nossos filhos, e vivemos juntos por muito tempo, nos conhecendo intimamente. Eu poderia superar isso e retomar nosso relacionamento, por mais imperfeito que fosse? Ela era uma mulher atraente, e sempre me citou. Santeria dela se fosse embora, e sabia que ela logo encontraria outra pessoa. Ainda assim, sentia que precisávamos de um pouco de espaço. Ana, acho que devemos nos separar por um tempo, até que você possa descobrir o que quer. E não esteja mais confusa. Vou arrumar algumas coisas e morar em um motel até você decidir. Que quer fazer? Além disso, acho que você deve saber que se voltarmos a ficar juntos, nunca mais dormirei na cama em que você me traiu. Não, João, não vá embora. Vou me livrar da cama imediatamente e mandar trazer uma nova hoje à tarde. Desculpe-me, mas vejo isso como um período de ajuste no nosso casamento. Por favor, pense bem e me ligue no celular quando estiver pronta para discutir o que vamos fazer. Você deve saber que, assim que Clara voltar para casa, vou contar a ela sobre o que você e Diego fizeram. Não acho que ela deva ser mantida no escuro sobre isso. E não acho que Diego deva sair impune. Ele não é mais meu amigo. E enquanto estivermos casados, ele nunca mais pisará nesta casa. Levantei-me e fui à garagem buscar minha bagagem, e a levei para cima para arrumar novamente. Em poucos minutos, desci e me dirigi à porta. Por favor, João. O que direi aos filhos? Isso depende de você. Mas não coloque a culpa disso em mim. Não acho que devemos deixar passar muito tempo. Acho que você deve ligar dentro de uma semana. Ela ainda estava soluçando quando fechei a porta e fui para minha caminhonete. Em cerca de 20 minutos, tinha um quarto no motel Sol Nascente, perto da rodovia. Era apenas meio-dia. Então fui ao restaurante Lua Cheia e almocei. Depois, fui para o meu escritório. Ficaram surpresos ao me ver de volta cedo.
mas mergulhei no trabalho para ajudar a esquecer meus problemas pessoais. Liguei para meus amigos de golfe, exceto Diego, e cancelei meu jogo de sábado de manhã com eles. Também disse que provavelmente não jogaria com eles no futuro próximo. Eles queriam saber por quê, e apenas disse que havia alguns problemas pessoais que precisavam ser resolvidos. 2 dias depois de me mudar para o Motel Sol Nascente, recebi uma ligação no meu celular no trabalho do meu filho Matheus. Pai, o que está acontecendo? A mãe diz que você se mudou de casa, e ela está quase um desastre. Não foi trabalhar nos últimos 2 dias. Ela te disse por quê? Ela diz que fez algo errado. Você pode me dizer? O que ela fez? Você terá que perguntar a ela, Matheus. Mas posso te dizer que, se isso não for resolvido nos próximos dias, sua mãe e eu podemos estar a caminho do divórcio. Nossa, pai. Espero que não chegue a isso. Vou falar com a Larissa. E veremos se podemos trabalhar com você nisso. Tudo bem, filho? Tchau, pai. Na manhã de sábado, enquanto tomava café da manhã no restaurante Lua Cheia, recebi uma ligação da minha filha Larissa no meu celular. Pai, você pode se encontrar com a mãe hoje à tarde? Ela nos contou o que fez. E estamos realmente bravos com ela, mas não acho que o que ela fez seja grave o suficiente para um divórcio. Larissa, concordo com você e com o Matheus, que um deslize de uma única vez não é motivo para divórcio. Mas quero ter certeza de que isso nunca acontecerá novamente. Quero que ela me diga como pode restaurar minha confiança e respeito por ela. Estou com as entranhas reviradas por causa disso. Me sinto traído. Todo o conjunto do quarto de vocês foi substituído. Ela pintou as paredes novamente e colocou um carpete novo. Ela realmente está arrependida. E não acho que ela fará novamente o que fez. Tudo bem, querida. Obrigado pela ajuda sua e do Matheus nisso. Somos uma família, pai. E queremos continuar sendo. Estava tão orgulhoso dos nossos filhos. Eram 2 horas, e eu estava tocando a campainha da porta da frente. Você não precisava tocar a campainha, João. Esta também é sua casa. Disse ela, enquanto eu entrava. Ana, até que isso seja resolvido, não estou morando aqui. Tudo bem, entendo. Onde você quer conversar? A sala estará bem. Respondi. Queria manter isso o mais formal possível, para que não se tornasse uma sessão de choro para ela. E eu cedendo a pena por ela. Sentei-me em uma cadeira, e ela se sentou no sofá à minha frente. Ela parecia exausta e sem vida. E eu secretamente me alegrava por ela estar sofrendo por isso. Por onde você quer que eu comece? Acho que você pode começar me contando como acabou com Diego. Bem, você estava viajando, e Clara tinha ido visitar a mãe dela. Encontrei Diego no supermercado, e ele estava reclamando que tinha que cozinhar para si mesmo, ou comer fora. E como ele adoraria uma comida caseira, agora penso que ele estava apenas pescando um convite, mas caí na armadilha e o convidei para jantar. Não gosto de cozinhar sozinha, e não gosto de comer sozinha. Então fazia sentido resolvermos nossos problemas juntos. Nem pensei na impropriedade. Disso ele e Clara são tão bons amigos, só pensei nele como penso no meu irmão. Tomamos coquetéis antes do jantar, e vinho durante o jantar. Estávamos nos divertindo tanto conversando, que não percebi que quase terminamos a garrafa de vinho inteira. Acho que ele mantinha meu copo cheio o tempo todo. Ficamos lá depois do jantar, ele ajudou a limpar a cozinha e os pratos sujos. E, depois, fomos para a sala. Ele sentou ao meu lado no sofá. E tomamos mais vinho. Eu estava fora de mim, por causa do álcool. Lembro que ele colocou o braço ao meu redor. E quando me virei para dizer não, ele me beijou. Foi como se eu me encontrasse respondendo. E isso acabou nos levando ao quarto. E suponho que foi onde você nos encontrou. Nunca pensei em você, ou na nossa família. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas não posso voltar o tempo. Não quero te perder, te amo, e preciso de você comigo. Tentei analisar por que cedi a ele tão facilmente. E talvez tenha sido o álcool. Não sei, mas estou disposta a consultar um psicólogo ou conselheiro matrimonial sobre isso, se isso te trouxer de volta para casa. Não sei se poderia lidar com você tendo um caso de vingança com outra mulher, mas, se você insistir, eu aceitaria se isso te ajudasse a confiar em mim novamente. Fiquei tão feliz que ela estava analisando o que fez de forma mais analítica do que emocional. Bem, com base no que você me contou, esse episódio com Diego foi algo de uma única vez. E não houve outros homens na sua vida, desde que nos casamos. É isso mesmo? Sim, ninguém além de você. Por favor, acredite em mim. Estou sendo honesta. Tudo bem, mas espero nunca descobrir o contrário. Volto para casa hoje à noite, e podemos tentar reconstruir nosso casamento. Você sabe que não será fácil. Tenho a memória de te ver com outro homem na nossa cama, e suas palavras gravadas no meu cérebro. E levará tempo para apagar essa memória. Ela parecia visivelmente aliviada ao responder. Bom, entendo. Só quero que você volte para casa. E vamos resolver isso. Voltei para casa naquela noite.
e o fim de semana foi passado em tentativas cautelosas de reconciliação. Fiquei feliz que ela estivesse agindo arrependida e contrita. Na segunda-feira de manhã no trabalho, liguei para a casa de Diego e Clara, para ver se ela havia voltado da visita à mãe. Como esperado, ela estava em casa, e Diego estava no trabalho. Queria me encontrar em um lugar público. Clara está livre para almoçar hoje. Gostaria de falar com você em particular. Sem nossos cônjuges por perto. Claro, João, podemos nos encontrar ao meio-dia. É sobre uma surpresa para eles? Pode-se dizer que sim. Nos vemos no almoço. Ao meio-dia, eu estava sentado em um reservado no fundo quando Clara chegou e sentou-se à minha frente. Agora, sobre o que é tudo isso, João? Começou ela depois que pegamos nossas bebidas. Fui direto ao ponto. Enquanto você estava fora, voltei cedo de uma viagem de negócios e encontrei Diego e Ana juntos na cama. Ana e eu tivemos uma breve separação, mas agora estamos juntos novamente e veremos um conselheiro matrimonial. Ela apenas me encarou, sem emoção, o que me surpreendeu, já que estava preparado para algum tipo de explosão. Finalmente ela falou, soando como se estivesse forçando as palavras a saírem. Fiquei devastada. Então fiz isso, ela é escolhida. O que você quer dizer com Ana escolhida? Eu sabia que Diego estava me traindo há um tempo, mas nunca soube com quem. Com sua ajuda, gostaria de iniciar os procedimentos de divórcio contra ele. Fiquei atordoado. Ana tinha mentido para mim. Não tinha sido algo de uma única vez. E parecia que foram várias vezes. Levantando-me de um salto, deixei dinheiro na mesa para as bebidas e disse: desculpe-me, Clara, tenho que voltar ao escritório e pensar. Ela me disse que só fizeram uma vez, mas ficarei feliz em ajudar com seu divórcio se puder. Persis, de vingança, e tenho confirmação em vídeo. Posso ter uma cópia disso? Ela perguntou. Sim, vou te conseguir uma cópia. Quando cheguei ao meu escritório, sentei-me lá e pensei sobre o que faria por cerca de uma hora. Depois tomei uma decisão. Precisava me afastar de Ana e de toda a situação sórdida. Não consegui olhar para seu rosto mentiroso novamente. Escrevi uma carta de demissão com efeito imediato e a deixei na mesa do meu chefe, enquanto ele estava em uma reunião. Depois liguei e marquei um encontro com meu advogado Roberto Silva, para mais tarde naquela tarde. Fui ao banco, retirei R$ 10.000 em dinheiro da metade dos nossos savings e coloquei o resto da minha metade em certificados de depósito de 5 anos em meu nome. Peguei metade da nossa conta corrente. Depois fui ao nosso corretor de investimentos e dividi metade dos nossos investimentos apenas em meu nome. Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos e peguei um apenas em meu nome. Meu advogado, Roberto Silva, ficou chocado quando pedi que iniciasse os procedimentos de divórcio contra Ana. Imediatamente, com base em diferenças irreconciliáveis, e assinei uma procuração para Roberto cuidar do divórcio e alterei meu testamento para deixar meu patrimônio para nossos filhos caso eu morresse. Disse a Roberto que se ela resistisse ao divórcio, informasse que eu tinha evidências em vídeo de seu adultério que poderiam ser tornadas públicas. Então saí de seu escritório, dizendo-lhe para me notificar onde eu pudesse ser contatado quando me estabelecesse em outro lugar. De volta em casa, arrumei apenas jeans, camisas casuais, sapatos, etc. Peguei meu computador, os 2 DVDs que mostravam Ana e Diego, carreguei-os no meu carro, e em seguida, parti para o oeste depois de deixar um bilhete e minha aliança de casamento para ela. Querida mentirosa traidora, esta será a última vez que você terá notícias minhas. Você pode continuar seu caso com Diego agora, que estou te deixando nesta cidade. Em breve, você terá notícias de Roberto Silva. Todo contato entre nós será através dele no futuro. Clara me contou sobre seu caso de longo prazo com Diego. Deixei uma cópia do vídeo na casa de Clara. Então, segui para o oeste. Dirigi às 21 horas e depois parei para passar a noite em um pequeno motel no estado vizinho. Estava exausto e adormeci assim que minha cabeça tocou o travesseiro. Na manhã seguinte, levantei-me, tomei café da manhã e continuei dirigindo para o oeste. Quando cheguei a Goiânia, vendi minha caminhonete em um pequeno lote de carros particular e peguei outra caminhonete usada. Depois segui para o sul em direção ao Paraguai. 2 dias depois, cruzei a fronteira em Foz do Iguaçu e segui para Ciudad del Oeste. Encontrei um pequeno hotel lá, fiz o check-in e descansei por alguns dias. Peguei a maior parte do dinheiro que tinha comigo e abri uma conta corrente em um banco local. Eu sabia algumas palavras em espanhol, tendo feito negócios através da minha antiga empresa com empresas paraguaias. Então consegui me virar enquanto trabalhava para me tornar mais proficiente no idioma. Após uma semana no motel, se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. localizei um pequeno apartamento mobiliado e me mudei. Explorei alguns bares e encontrei alguém que pudesse me fornecer uma carteira de motorista paraguaia falsa com um nome
Antônio Costa, e comecei a procurar trabalho. Uma pequena empresa local de transporte estava procurando alguém fluente em português para trabalhar meio período. E pensei que seria uma boa oportunidade, até que algo melhor aparecesse. Um mês após deixar minha casa, estava estabelecido anonimamente no Paraguai como residente. Um dia, comprei um celular pré-pago e liguei para Roberto Silva para lhe dar o número para que ele pudesse me contatar. João, onde você está? Você precisa entrar em contato com Ana o mais rápido possível, disse Roberto. Nem quero falar sobre isso. Se você dizer mais uma palavra sobre ela, vou desligar. Agora, o que está acontecendo com o divórcio? João? Ela está se recusando a concordar com o divórcio a menos que você fale com ela. A menos que você tenha evidências de algum outro motivo, além de diferenças irreconciliáveis, ela pode arrastar isso para sempre. E pode ficar muito caro. Você disse a ela que tenho evidências em vídeo do adultério dela, Sam, e acho que ela não acredita em você. Vou te enviar uma cópia do DVD, e você pode julgar por si mesmo. Ligo de novo, em algumas semanas, para ver onde estamos. Tudo bem, Roberto. Embalei uma cópia do DVD e a dei a um dos motoristas da empresa, que estava fazendo uma viagem a Goiânia, com R$ 50, e pedi que ele a enviasse de lá. Depois, liguei para Roberto novamente. Roberto, aqui é João. Você recebeu o DVD? Sim. E depois de assisti-lo, fiz uma cópia e enviei ao advogado de Ana. Estaremos assinando os papéis do divórcio na próxima semana. Onde você quer que eu envie suas cópias? Guarde-as, e eu te aviso algum dia. Tudo bem, João. Mas seus filhos realmente querem falar com você. Diga a eles que entrarei em contato quando sentir que estou pronto para falar com eles, novamente. 25 anos da minha vida haviam terminado. Um ano após começar na pequena empresa de transporte, eu a fiz dobrar de tamanho, graças aos meus contatos no Brasil e à minha experiência empresarial. E estava trabalhando em tempo integral. O dono da empresa e sua esposa eram bons amigos, e frequentemente me convidavam para jantar e festas. Conheci algumas mulheres solteiras, e tive casos com algumas delas. Uma, Mariana, em particular, me lembrava tanto de Ana, que quase chorei quando estávamos juntos. Eu teria casado com ela, mas não podia arriscar colocar meu nome falso em documentos legais, como uma licença de casamento. Acho que Mariana sabia que eu tinha outra pessoa em mente, porque um dia ela comentou sobre isso. Antônio, você tem alguém olhando por cima do seu ombro? O que você quer dizer? Você tem alguém que ainda ama conosco o tempo todo. Que quer que ela tenha feito com você? Acho que você deveria voltar para ela e resolver isso. Você me conhece muito bem, não é? Quem é ela? Minha ex-esposa. O que ela fez? Ela teve um caso com um bom amigo e tentou mentir para se safar. Não consigo esquecê-la e não consigo perdoá-la. Algumas perguntas em sua mente, ou você a deixaria ir? Talvez você esteja certo. Não sei. Por favor, volte e ia em frente, para que você possa deixar isso para trás. Você faria isso por mim? Vou pensar nisso, Mariana. Depois que Mariana foi embora, pensei sobre isso. Fazia quase 2 anos desde que saí de casa, e imaginei que o pó poderia ter assentado um pouco, e eu poderia enfrentá-la sem a fúria que sentia quando parti. No dia seguinte, perguntei ao meu chefe se eu poderia tirar algumas semanas de folga para lidar com assuntos pessoais. Ele concordou imediatamente, e liguei para Mariana para avisá-la que estava indo. Bem, Antônio, deixe-me te dizer que se você não voltar, eu entenderai. Sei volter, vou te pedir em casamento. Isso parece um acordo, Mariana. De qualquer forma, te aviso, nos separamos como amigos. No dia seguinte, estava na minha caminhonete indo para o norte. 4 dias depois, voltei a entrar na minha cidade natal, São José dos Campos, e consegui um quarto com meu nome verdadeiro no motel Sol Nascente. Liguei para meu filho Mateus assim que me instalei. Pai, onde você está? Onde você esteve? Estamos procurando por você há tanto tempo. Estou no motel Sol Nascente perto da rodovia, e estive vivendo fora do país por isso Vocas. Não conseguiram me encontrar. Você pode vir jantar? Há muito que precisamos conversar. Vou avisar Larissa, e ela e o marido dela também vão querer estar lá. Marido? Ela está casada com um cara ótimo pai, e está grávida, assim como minha esposa. Você chegou na hora de ser avô. A mãe também está animada. Não acho que quero ouvir nada sobre sua mãe, Mateus. Você tem que vê-la, pai. Ela ainda está na sua antiga casa. Nunca vimos ninguém mais que sabemos que esteve com ela enquanto você estava fora. Mantivemos um olho atento nela. Depois de desligar, sentei-me no quarto do motel e pensei sobre o que deveria fazer. Finalmente, tomando uma decisão, dirigi até a antiga casa dela. Ela estava de pé, em uma janela da frente esperando por mim quando entrei na garagem. Suponho que Mateus ou Larissa devem ter avisado que eu estava de volta na cidade. Quando eu entrei,
Na casa, não falamos enquanto a seguia até a sala de estar. E nos sentamos um de frente para o outro. Ela parecia realmente bem. E me lembrou, por que eu era tão atraído por ela. Você está com boa aparência, disse primeiro. Obrigada. Você também está com boa aparência. Tudo bem, Ana. As cortesias acabaram. Quero te dizer que pensei em você muitas vezes nos últimos 2 anos, e me perguntava como você estava. Fico feliz que você não tenha lutado contra o divórcio. João, nós não estamos divorciados. Fiquei atônito. Ainda estamos casados. Última vez que falei com Roberto, você estava prestes a assinar os papéis. O que aconteceu? Não consegui fazer isso. Você saiu com a ideia de que eu tinha tido um caso de longo prazo com Diego. E isso era totalmente falso. Então pensei que a única maneira de fazer você voltar e te contar era me recusando a assinar os papéis do divórcio. Por quê? Roberto? Não me diz? Não sei. Você terá que perguntar a ele. Clara me disse que você teve um caso de longo prazo com ele. Por que ela mentiria? Falei com Clara depois que você foi embora e me desculpei pela minha indiscrição com Diego. Naquela época, perguntei, por que ela te disse que era um caso de longo prazo? Ela disse que sabia que Diego estava me traindo. E quando você disse que nos pegou juntos, ela presumiu que ele estava me vendo o tempo todo. Sinto muito. Em retrospectiva, embora eu precisasse de tempo para pensar sobre o que deu errado no nosso casamento, suponho que nunca saberemos se poderíamos ter feito nosso casamento funcionar novamente se eu tivesse ficado. Mas estou de volta, por um tempo para ver se há um fechamento ou um novo começo. Não tinha considerado que ainda estamos casados ao planejar esta viagem. E isso adiciona um novo fator a considerar. Junto com o fato de que você pode não ter tido um caso de longo, Prisda, você quer voltar comigo? Ainda tenho sentimentos por você. Mas a velha questão da confiança e do respeito ainda está comigo. João, quero que você volte mais do que qualquer coisa neste mundo. Nunca poderei dizer o suficiente, o quanto sinto pelo que fiz. Mas isso não muda o fato de que aconteceu em um momento de fraqueza. Sei que nunca acontecerá novamente, mas não sei como te garantir disso. Tenho que pensar nisso cuidadosamente porque não vamos apenas jantar com as crianças hoje à noite e aproveitar nossa família. Não quero dar a eles falsas esperanças de que vamos voltar a ficar juntos, mas acho que gostaria de estar lá com você. Entendo, nossa família está crescendo, e eu adoraria vê-los novamente. Ana me olhou com os olhos marejados. Sim, nossos filhos estão ambos casados agora, e ambos estão esperando ser pais em breve. Estou realmente animada para conhecê-los. Você está pronto para ir agora? Podemos ir juntos, se você quiser. Gostaria disso. Ela sorriu. Podemos planejar nos encontrar aqui amanhã à noite por volta das 7 e discutir nosso futuro. Na casa de Mateus, nos reunimos com nossa família. Percebi que muita coisa aconteceu nos 2 anos em que estive fora, mas passei um tempo maravilhoso, me atualizando com meus filhos e meu novo genro. No início, nos sentimos um pouco desconfortáveis uns com os outros, porque Ana havia contado a eles o que fez. Mas à medida que a noite avançava, as coisas voltaram a ficar mais confortáveis. Mateus e Larissa estavam especialmente felizes por termos chegado juntos. Para eles, isso significava que poderíamos voltar a ficar juntos. No entanto, expliquei em particular que havíamos apenas chegado a um compromisso temporário, até que pudéssemos restabelecer nossos laços de confiança. E também disse a eles que esperava que tivessem levado nossa situação a sério em relação aos próprios casamentos. Ambos indicaram que tiveram longas conversas com seus cônjuges sobre o assunto e concordaram que nunca quebrariam seus votos matrimoniais depois de ver nossos problemas. Mais tarde, após o jantar, levei Ana de volta à nossa antiga casa e deixei. Ela queria que eu entrasse, mas me desculpei. Estava cansado de viajar e não queria restabelecer um relacionamento até que pudéssemos ter nossa conversa na noite seguinte. Ela parecia muito bem, e foi difícil não abraçá-la e beijá-la. Mas me forcei a me conter antes de termos nossa discussão. Queria falar com Clara para confirmar por mim mesmo o que Ana me disse. E precisava pensar muito sobre como garantiríamos confiança e respeito mútuos em qualquer relacionamento futuro. Após uma noite inquieta pensando no assunto, levantei-me pela manhã, tomei banho e fui tomar café da manhã. Mais tarde naquela manhã, liguei para Clara. Ana me disse que ela havia se divorciado de Diego e estava vivendo sozinha na antiga casa deles. Então não foi difícil encontrá-la. Ela ficou surpresa quando descobriu que era eu no telefone. João, é bom ouvir sua voz novamente. Desejei muitas vezes poder te dizer que cometi um erro. Sobre Ana, na última vez que conversamos, Ana me contou, e depois confirmei com Diego, que eles só estiveram juntos aquela vez.
Diego admitiu quem era a outra mulher com quem ele estava se encontrando quando me traía. Então lamento muito por qualquer informação errada que te dei, com base em uma suposição errada da minha parte. Não me arrependo de ter ido, embora e deixado o tempo curar algumas feridas, Clara. Então talvez tenha sido o melhor. Espero que possamos voltar a ficar juntos. Lamento saber sobre você e Diego. Alguns minutos em um relacionamento sem sentido causaram muito dano. Diego traiu demais para que eu pudesse perdoá-lo. De qualquer forma, agora tenho uma nova vida amorosa e planejamos nos casar no próximo mês. Ele se mudou para São Paulo após nosso divórcio e não tenho notícias dele desde então. Parabéns pelo seu próximo casamento. Espero te ver por aí algum dia. Aceitei a confirmação de Clara do que Ana me disse, pois não achava que ela tivesse motivo para mentir. Então, agora sabia o que precisava fazer quando falasse com Ana naquela noite. Às 7 daquela noite, estava tocando a campainha da minha antiga casa. E imediatamente, entre João, estava te esperando. Quer conversar na sala de estar? Estaria bom, disse enquanto entrava na sala de estar e me sentava. Pouco depois, ela entrou com bebidas e sentou-se em uma cadeira à minha frente. Tomei um gole da minha bebida e falei: Ana, quero estar com você mais do que qualquer coisa neste mundo. Te amo tanto que é difícil ficar aqui sentado e não te abraçar. No entanto, se não estabelecermos algumas novas regras básicas, não sei como podemos reconstruir um relacionamento baseado em confiança e respeito. Fiquei tão aliviado por confirmar com Clara o que você me disse sobre ter sido uma única vez com Diego. Mas você me disse que fez isso em um momento de fraqueza. E lutei para encontrar uma maneira de garantir que você nunca terá um momento de fraqueza novamente. Só posso te dizer novamente que foi apenas sexo. E vou me arrepender disso até o dia em que morrer. Quando penso em quebrar meus votos matrimoniais com o homem que amo, sinto-me mal por dentro. Pensei muito nisso desde que você voltou e cheguei a uma maneira de restaurar minha confiança em você novamente e trazer o respeito mútuo de volta ao nosso casamento. É baseado em uma promessa minha para você. Uma promessa? Sim, uma promessa. Vou te fazer uma promessa, e então te pedirei para pensar sobre ela por 24 horas antes de me dar uma resposta. Antes de fazer isso, você deve saber que tive um relacionamento romântico com outra mulher enquanto estive fora. No entanto, em minha defesa, pensei que estava divorciado de você quando estava com ela. Ela sabia que eu ainda tinha sentimentos por você. E foi ela quem me incentivou a voltar aqui para um confronto final com você para colocar um fim em qualquer sentimento que eu ainda tivesse por você. Ela não queria se casar comigo enquanto você estivesse entre nós. Quando contei a Ana sobre Mariana, ela visivelmente empalideceu e ouviu atentamente até eu terminar. Ela parece ser uma mulher incrível. Dói pensar em você com outra pessoa, mas acho que mereço isso. Agora preciso te perguntar: você teve algum relacionamento extraconjugal enquanto estive fora? Sabendo que ainda estava casado comigo, sei que você é uma mulher calorosa e apaixonada, e é difícil imaginar que você tenha sido fiel a mim todo o tempo que estive fora. João, fui fiel a você. Sabia que você voltaria para mim algum dia, e queria poder te dizer que nunca quebrei nossos votos matrimoniais novamente. Fico feliz em ouvir isso, mas deve ter sido muito difícil para você. Ela corou ao responder: te contarei algum dia como consegui lidar com isso. Então aqui está minha promessa para você, que você deve aceitar e pensar antes, que possamos voltar a ficar juntos. Se você algum dia tiver um relacionamento sexual com outra pessoa enquanto estivermos casados, vou te expulsar, liberar a fúria que senti depois de te pegar com Diego, quando pensei que você tinha mentido. Sabra, seus olhos se arregalaram, mas ela não disse nada enquanto eu continuava. Essa é minha promessa para você como consequência de qualquer infidelidade. Sei que serei julgado e condenado por esse chute, e neste estado, posso enfrentar uma penalty. Isso não fará diferença na minha promessa para você. Você pode imaginar o impacto que isso terá em Mateus e Larissa e suas famílias, no legado que deixamos para eles. Essa promessa também se estende ao tempo em que estive fora. Quando você afirmou que queria continuar casada comigo, pode soar como um castigo extremo, mas preciso que você entenda as possíveis consequências se voltarmos a ficar juntos. Vou embora agora, e nos encontraremos aqui amanhã à noite às 7, e você pode me dar sua resposta. Se você me respeita, minimamente sabe que cumprirei essa promessa. Ela estava sentada atônita, enquanto me levantava. Não falamos, enquanto eu saía. Na noite seguinte, às 7, voltei a tocar a campainha, e ela respondeu rapidamente, seu rosto sem expressão enquanto perguntava se eu queria entrar. Segui até a sala de estar, e me sentei à sua frente. João, disse ela, você realmente me assustou ontem à noite. Não tenho dúvida na minha mente de que você faria o que disse. Pensei sobre isso,
E ou acredito em tudo que te disse sobre minha fidelidade passada e futura, ou tudo é uma mentira. Te amo muito, e quero que você volte, mesmo com a plena compreensão do que sua promessa significa. Se eu for infiel, confio e te respeito como meu marido. E serei fiel a você enquanto estivermos juntos. Só peço que, se você tiver alguma dúvida sobre mim, fale comigo antes de fazer qualquer coisa. Respirei aliviado e me ajoelhei na frente dela. Obrigado, meu amor. Volto para casa amanhã. Desde aquele dia, nunca mais duvidei dela. Renovamos nossos votos matrimoniais diante de Deus e nossa família. E até hoje, nunca estive mais feliz. Ela queria fazer tantas coisas por mim como expiação, mas disse a ela que não era necessário. A única parte da qual me arrependo é ter ligado para Mariana e dito que não voltaria. Sabia que ela ficou desapontada, mas entendeu. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.